Olá, esse é mais um Física com Café. E dessa vez a gente está aqui com um convidado ilustre, José Cursino, um especialista em política, grande amigo de longa data, e que vai falar um pouquinho para a gente sobre essa questão política do país. Por que o presidente precisa de apoio ou não, e o que leva a um processo de impeachment, não digo aqui no Brasil, mas em qualquer país presidencialista. Então, Zé Cursino, seja bem-vindo ao Física com Café. Muito obrigado a todos. Estamos aqui para falar um pouquinho disso que eu não entendo. Eu não entendo como é que é essa necessidade do governo negociar. O Brasil ele é dividido em três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Poderes que são harmônicos, independentes entre si. O presidente da República ali necessita de uma coalizão política para poder governar e uma coalizão para poder ser eleito. Então a coalizão para ser eleito seria o povo, vamos dizer assim? Não, a coalizão para ser eleito são aquela coligação de partidos políticos que vão garantir para ele o quê? Votos dentro dos seus municípios, dentro do estado, e assim ele garantir uma força federal. Não é só chegar lá e dizer sou candidato e não. O povo está comigo. Não, tem que ter uma coligação de partidos. Uma coligação de partidos que vão garantir aquela visibilidade daquele presidente, vão garantir as suas propostas e, em contrapartida, claro, eles vão ter o apoio desse governo em caso de algumas necessidades. Entendi. Seria uma troca ali de favores e de apoio. Quando esse presidente assume, ele tem que ter uma coligação forte dentro do nosso Congresso Nacional. Apesar de serem independentes, no sentido de trabalho, ele precisa do apoio. Sim, porque o presidente tem uma agenda política, a qual ele quer cumprir, e essa agenda é proposta para esse Congresso Nacional, ao qual vai aprovar ou não, dependendo do interesse do povo, interesse dos próprios deputados, interesse da própria coligação, se irá colocar esses projetos em pauta e serão aprovados. Então, por isso que a gente vê toda essa briga, né, de aprova a reforma da Previdência, não aprova. Isso é a tentativa de governabilidade? Isso é a nossa tentativa de governabilidade. Se o presidente não tem um apoio de o presidente da Câmara dos Deputados, essa proposta nunca vai ser colocada em pauta para votação. Se ele não tem uma base parlamentar forte, essa proposta nunca será aprovada. E caso seja aprovada, pode ser aprovada até desfigurada, diferente do que ele propôs. E aí ele pode vetar, e aí volta. O veto volta para o Congresso pode derrubar esse veto, e fica aquele clima ruim entre o Executivo e o Legislativo. Um joguinho de ping-pong, empurra aqui e bota ali. Isso. Aí, como o presidente necessita deste apoio, ele faz o quê? Uma troca de favores com o Congresso Nacional. Ele tem ali o seu partido, que é o partido fiel dele. Partidos majoritários. Ele vai fazer o que com esses partidos que são majoritários? Combinar ali a sua agenda e, em contrapartida, esses partidos terão pastas no Executivo, como ministérios, secretarias, estatais, e também o apoio de receber emendas parlamentares. Então é uma troca mesmo. Ele oferece alguma coisa e recebe o apoio do... Não é uma coisa, vamos dizer assim, não é uma corrupção. Isso todo governo necessitaria disso. Necessita disso. Isso é política. É política. Corrupção é algo completamente diferente. Alguns autores aqui vão defender, dentro da ciência política, que essa prática que nós temos aqui no Brasil pode acarretar corrupção. Outros vão dizer que não, que essa é a melhor maneira de se governar, é onde o interesse ali do povo que está na Câmara dos Deputados vai ser visto, já que foi o povo que colocou aqueles deputados. O interesse ali federal dos estados vão ser vistos, já que o senador representa aquele estado, negociando com o interesse da União, que é o presidente da República, que representa toda essa federação. Todo esse conjunto, né? É como se o Brasil conversasse com o presidente e o presidente conversasse com o Brasil. E para chegar a uma política que seja melhor para todas as classes ali. Nem sempre é uma política que agrada o povo, mas às vezes necessária, ou às vezes é uma política que agrada o povo e vai complicar lá na frente a nossa situação econômica, política ou social. A questão, você colocou muito, a questão do impeachment. O impeachment, ele ocorre quando? Nós tivemos dois casos de impeachment no Brasil, que foi o caso do presidente Fernando Collor e o caso da presidente Dilma. O impeachment geralmente ocorre quando você tem a união de alguns fatores. Primeiro, a baixa popularidade do presidente. Sim.
você tem a quebra dessa coalizão política, já que o Congresso Nacional ele é um termômetro do que o povo ali fala na rua. Então, o Congresso tem que... o governo já não tem que ter mais o Congresso na mão. Vamos falar um pouco mais. Isso, ele não tem mais o Congresso na mão e ele não tem mais o povo apoiando. Então, ele não tem mais como governar. Esses foram os dois casos. Os dois casos. Aí eu me lembro muito bem do caso do Fernando Collor. Você não era nascido ainda, mas eu me lembro muito do caso do Fernando Collor, que realmente ele... foi um impeachment, assim, até rápido, né? Muito mais rápido que o da própria Dilma. Do Fernando Collor, salvo engano, ali demorou uns 120 dias, e o da Dilma já foi 200 e pouco. O impeachment do Collor foi um impeachment que, na linguagem técnica, se fala de impeachment sumário, extremamente rápido. Porque o Collor veio de um partido pequeno, o PRN. Quando esse partido rompe ali com ele rompe com o partido, o Collor se vê isolado. Não tem um apoio, sem sustentação. Não teve o apoio da opinião pública, cometeu um erro ali grave, que aí foi chamar o povo para a rua, vir com aquelas camisas amarelas ou verdes, e a população saiu de preto. Surge um movimento chamado Caras Pintadas. Ele perde o apoio do Congresso, perde o apoio do povo. E então não tem como o presidente continuar no poder. Foi retirado ali pelas denúncias de corrupção que teve, retirado problemas administrativos, e aí a gente inicia um novo processo que é com o Itamar. Uma coisa que se observa geralmente quando está ocorrendo um processo de impeachment é que essa base ali do Congresso Nacional, ela começa a migrar para o vice-presidente. Então o vice-presidente tem uma função importante nesse processo. Porque essa base migra para ele, porque ele assumindo, ele precisa montar uma nova pasta. Precisa montar uma nova base e ter uma pasta de ministérios, uma pasta ali de secretarias que vão ser mudados com a troca de governo. Que na realidade você não pode dizer nem que foi uma troca grande, às vezes, das políticas econômicas sociais. Não. Pode ser uma continuação, mas com um novo governo. Uma nova cara, uma nova visão. Que é dentro ali do meandros do Congresso, fala o seguinte: você quer saber se vai ter impeachment ou não, veja para onde os deputados e senadores estão caminhando. Se eles estiverem caminhando para a casa do presidente, o impeachment não vai ter. Mas se a grande maioria estiver caminhando para a casa do vice, como foi muito bem visto dentro do impeachment da Dilma, que o Temer já estava recebendo vários deputados, foi uma ruptura, o caso da Dilma foi uma ruptura grande. Assim, também administrativa muito grande, onde ela fica isolada com seu partido fiel, que é o PT, e os outros partidos como o PMDB, PSDB, o Democrata, a vão abandonando. E vão migrando com apoio ao Itamar, ao próprio Temer, que tem uma história dentro da política muito grande, principalmente dentro da Câmara dos Deputados, onde ele já foi até chefe ali da Câmara dos Deputados. Nós estamos vendo hoje um não sei se pseudo, porque um processo do Donald Trump nos Estados Unidos. Ele tem esse caminho lá? O impeachment existe nos Estados Unidos, só que ele nunca aconteceu. O caso mais próximo que tivemos disso foi próximo do Nixon, mas ele renuncia antes. Então é um fato novo na história americana, onde o impeachment nos Estados Unidos, como ele nunca aconteceu, ele acontecer é algo inesperado, e se ele não acontecer, pode até fortalecer o próprio Donald Trump. Pode fortalecer o presidente. Para próximas eleições, mostrar que ele está ali sendo perseguido por e que ele tem um apoio do Congresso, um apoio do povo. E está sofrendo uma certa perseguição, e isso deixaria ele mais forte. Então, o impeachment ali do Trump pode ser visto como um risco dentro de um sistema eleitoral que vai estar próximo a acontecer. Pode até, se acontecer o impeachment do Trump, pode mudar o processo eleitoral americano, talvez. Sim. O estilo de como eleger um presidente, verificar, acho meio complicado, que já é algo que já é consolidado. Já é consolidado há muito tempo na história. Mas muda-se um fato histórico na história americana, que é o fato novo. Como reagir a um vice-presidente assumindo. E assumindo não por um assassinato, como nós tivemos no caso do Kennedy. Mas assumindo por um caso administrativo. E uma pergunta, o impeachment ou esses processos políticos são privilégio do presidencialismo. Inglaterra, no parlamentarismo você tem diferente, porque no presidencialismo o presidente é eleito pelo povo, é um voto majoritário da população. Então não é uma falta só de desconfiança do parlamento, é uma falta de desconfiança do povo. Veja o caso do próprio Temer. Ele recebeu o processo de impeachment, mas ele tinha força no Congresso, mesmo não tendo popularidade com a população. E mesmo assim ele se manteve graças ao apoio do Congresso. Os dois ao mesmo tempo. No parlamentarismo, quem coloca o primeiro-ministro no poder é o parlamento. Então, se esse primeiro-ministro perde sua coligação no parlamento, ou ele cria uma nova coligação,
ou ele vai ser retirado pelo parlamento e vai ser colocado um novo primeiro-ministro. Não temos essa relação pessoal com a ligação direta com o povo, é uma relação governamental. Tá, e só para a gente fechar aqui, nós conversamos antes, você falou do golpe de 64, que se houvesse talvez o impeachment do João Goulart, não teria tido o golpe, ou é alguma ideia nesse sentido? O Brasil, naquele período ali de 64, você já teve renúncia de Jânio, que foi algo inesperado, algo direto, mas foi aceito que é um ato unilateral, onde existe ali alguns meandros dizendo que Jânio pretendia dar um golpe. Só que o Congresso Nacional ali não chega a aceitar e aceita a sua renúncia. Nós temos João Goulart, que vem num momento de Guerra Fria conturbado, de um partido ali que começou a ser visto como um partido mais voltado à esquerda, com propostas que para a época eram radicais. E o Brasil sempre teve, dentro desse período ali, até de 64, os militares começando a participar da vida política, desde ali dos anos 20, nos anos 30, em 45, em 54, com o próprio ali, Getúlio Vargas. Em 64, então, os militares assumiram a vida política. Como você já tem um vice-presidente, retirar esse vice-presidente, você teria que colocar o presidente da Câmara dos Deputados. Seria um impeachment do vice-presidente? Algo que seria mais traumático que a renúncia de um presidente com menos de um ano. E o Brasil também, nesse período, ele já teve outro trauma, que ele foi mudar de regime. Ele saiu do regime presidencialista, foi para um regime parlamentarista, onde o nosso primeiro-ministro foi o Tancredo Neves, voltou ao regime presidencialista. Nós fomos parlamentaristas um dia. Já fomos parlamentaristas, e não deu certo aqui no Brasil. O que mais deu certo aqui para nós, infelizmente, são, ou felizmente, a nossa república e episódios de ditadura. Então o Brasil teve essas duas visões ali. A monarquia foi o que mais durou também aqui para nós, mas já está mais distante do nosso momento atual agora. Eu sei que não era o nosso tema da conversa, mas não posso deixar. Você também é professor de História. Então a gente não pode negar. Isso pode ser uma temática do Enem. Lá na frente pode ser que o Enem cobre isso numa redação, dentro de uma prova de sociologia ele pode cobrar essa temática, dentro de uma atualidades também pode cobrar, ou dentro até de uma prova de português e interpretação. É um tema que, como ele é amplo, ele pode cair em qualquer situação do Enem. E é um tema atual. E é um tema bem atual. Porque hoje nós temos uma grande discussão sobre essa coalizão, sobre o presidencialismo, qual a função de um presidente, qual a função de um parlamento. Hoje nós temos um judiciário muito ativo, interferindo na política. Você falou no começo do bate-papo a independência dos três. Mas hoje a gente vê o judiciário, ele muito ativo em questões, até na questão do impeachment da Dilma, o judiciário interferiu, né? No Collor também interferiu. Então, se a gente analisar os dois impeachments, são impeachments completamente diferentes. E os dois, o judiciário bateu o martelo dizendo que seria daquele jeito. Então o judiciário hoje ele tem um ativismo político muito grande. Ou seja, onde o Congresso Nacional ou não faz as leis ou deixa uma lacuna, o judiciário interfere e cria as leis. Exemplo mais atual agora, nós estamos tendo ali do julgamento em segunda instância, onde se discute que seria o transitado e julgado. Se seria em segunda instância ou se seria após todos os recursos possíveis esgotados. Isso é o que está se discutindo atualmente. Né? Que deveria ser uma discussão muito mais aberta, mas está restrita ao STF, ao Supremo Tribunal Federal. Porque é uma discussão que vai o que for decidido ali afeta o Brasil inteiro e a visão que nós estamos tendo. E o judiciário já mudou de opinião. Há tempos atrás, ele disse que o transitado julgado seria só no STF, na última instância possível, mudou de opinião com a Lava Jato e hoje ele voltou a discutir. Notamos então uma falha no legislativo para isso. E o judiciário vem intervindo. Como em outros momentos o judiciário já interviu, como discussão dos anencéfalos, a retirada dos anencéfalos, e discutindo agora sobre as drogas recreativas. É uma política complicada a gente ter nesse país. Né? É como se nós não existíamos a tripartição, mas aparentemente parece que é uma coisa só. Uma coisa só. É isso aí, gente. Esse foi um papo com o Zé Cursino, um historiador e um defensor, não, vamos dizer assim, um escritor sobre a política brasileira. Cursino, muito obrigado. Muito obrigado, Carlos Fernando. E
tamo junto. Ok, obrigado. Até mais. Grande abraço. Obrigado Assista a nosso todos. vídeo e mande opiniões. Um grande abraço. Obrigado.